Capítulo 9. E aí você morre. Livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, Mark Manson. O momento mais transformador da minha vida aconteceu quando eu tinha 19 anos. Ele conta que ele estava numa festa com um amigo que ele admirava bastante. Em um determinado momento da festa, ele para um lado e ele foi para outro com uma asiática que ele achou muito bonita. E ele não sabe quanto tempo que ele ficou lá dentro com a garota, mas quando ele saiu tinha sirene, tinha um movimento estranho. E quando ele percebeu, tinha pessoas tentando resgatar um corpo. Levaram 4 horas para resgatar um corpo, porque estava no lago, era de noite. Ele pediu por socorro, mas ninguém ouviu nada. E aí o Josh foi resgatado morto. E ele conta que esse foi o momento mais transformador e mais aterrorizante da vida dele, né? Um pouco antes disso, enquanto o Josh estava indo dar um mergulho, né? Porque ele subiu num penhasco e caiu no lago. E nisso ele se afogou. Ele encontra com o Mark no caminho, né? E o Mark pergunta para onde ele está indo. E aí ele fala assim, né? Busque a verdade por si mesmo e te encontro lá. Sorriu e foi embora. E aí aconteceu a tragédia, né? Foi uma tragédia mesmo. Ele disse que ele levou 12 horas para se permitir chorar. Ele liga pro pai, ele estava trabalhando pro pai naquele verão. E aí ele liga pro pai, fala que não vai poder ir trabalhar. E o pai pergunta por quê. E aí pergunta se ele tá bem. Quando o pai pergunta por quê, e pergunta se ele tá bem, ele começa a chorar muito. Ele ficou muito deprimido naquele verão. E ele fala, né? Eu achava que eu já tinha ficado deprimido, mas aquilo era uma dor que causava dor física, de tão intenso que era. Até aquele ponto da minha vida, eu tinha sido um típico garoto maconheiro de classe média, preguiçoso, irresponsável, socialmente ansioso e profundamente seguro. Josh, em vários sentidos, era alguém que eu admirava. Era mais velho, mais confiante, mais experiente, mais tolerante e aberto para o mundo ao seu redor. Numa das vezes depois que o Josh morreu, ele sonhou várias vezes com ele. E num desses sonhos, ele fala pro Josh, né? Sinto muito por você ter morrido. Ele ri. Não me lembro exatamente quais foram as palavras, mas ele falou algo como: por que você se importa por eu ter morrido se ainda tem tanto medo de viver? E ele acordou chorando. Passou um tempo, ele estava sentado no sofá da casa da mãe dele, pensando em tudo, e ele começou a pensar por que ele se importava com algumas coisas tanto, e por que ele se prendia tanto a algumas coisas que pareciam nada, porque na verdade ele podia morrer a qualquer momento. E ele teve um lapso aí teve um momento de lucidez. E aí ele fala: a morte de Josh marca o ponto antes e depois, mais choro que consigo identificar da minha vida. Antes dessa perda, eu era inibido, não tinha ambição, estava sempre obcecado e controlado pelo que imaginava que o mundo pensava de mim. Depois da tragédia, me tornei uma nova pessoa, responsável, curioso, trabalhador. Eu ainda tinha minhas inseguranças e trazia comigo bagagem emocional, como todos, mas passei a ligar para algo mais importante do que as minhas inseguranças e meu passado. E isso fez toda a diferença. Por mais estranho que pareça, foi a morte de outra pessoa que me deu permissão para finalmente viver. E talvez o pior momento da minha vida também tenha sido o mais transformador. Depois disso, ele largou maconha, largou cigarro, largou bebida, começou a namorar de verdade. Se candidatou para uma faculdade, desistiu do sonho de ser um astro de rock e conseguiu se destacar. Ele percebeu que quando ele estudava, ele conseguia tirar boas notas, então ele começou a se destacar academicamente falando, e a vida dele se transformou a partir deste ponto. Amanhã eu continuo com o capítulo 9.